Caetano, Chico e Gil resgatam o caráter político da canção, enquanto a esquerda tem dificuldade de mobilizar. Campo progressista só se organiza recorrendo aos grandes artistas da década de 60. Se não chamar a turma do Dendê, não bota ninguém na rua. Tá provado. Trio se uniu em 68, na passeata dos 100 mil contra a repressão do regime. Em contraste, o bolsonarismo segue ocupando as principais avenidas do país. Nesse cenário, torna-se evidente a ausência de novas lideranças da esquerda e, sobretudo, a incapacidade de mobilizar as massas. O último recurso, nesse sentido, é escorar-se na sensibilização estética, em especial aquela feita por artistas. E eu pergunto para vocês acham que numa disputa no dia a dia, inclusive de narrativas, porque essa questão da PEC da blindagem já é uma narrativa chamar de PEC da blindagem, por que não chamar de PEC das prerrogativas? Tem 3 nomes: PEC das prerrogativas, PEC da blindagem, PEC da bandidagem. Quando você coloca blindagem e bandidagem, você já quer dar, um ar de coisa ruim. Pro cidadão comum fala, peraí, tem uma PEC da bandidagem? O cara já fica contra, porque ninguém gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas aí vem você, um brasileiro que acompanha a política, dia sim, dia também, entende um pouco da situação que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos, esse crescimento do poder judiciário, que está corroendo, a harmonia entre os 3 poderes. E eu acho que você consegue chegar para a pessoa comum e começar a explicar, cara, deixa eu te contar, é isso. Se coloque no seu lugar há anos atrás, naquele momento que você despertou para o que está acontecendo no Brasil. Aquele momento que você começou a ver alguns fatos, alguns argumentos e começou a perceber que a imprensa estava mentindo para você, que a classe política estava mentindo para você, que os artistas estavam mentindo para você. Como é que você se sentiu? Você deve até lembrar quem foi que te trouxe algumas informações. Às vezes foi algum vídeo que você viu, mas normalmente foi algum amigo que te recomendou. É o trabalho de formiguinha que está acontecendo. Então, assim, a galera aqui da imprensa, da esquerda, fez assim um algazarra. Uau, 40 mil pessoas. Foi um show, simplesmente um show, onde a esquerda está defendendo um negócio que é pura narrativa, não sabe nem para onde vai, e acha que isso, nossa, os coloca de igual para igual com o bolsonarismo, onde você faz mega manifestações de caráter verdadeiramente político, onde você tem uma militância que se politiza verdadeiramente. E se politizar, o que eu estou querendo falar? É realmente entender do que se trata. Entender não só, vamos pegar o exemplo da PEC das prerrogativas, não só o que ela está colocando em pauta, mas a importância dela no contexto que o Brasil vive hoje. Então, assim, esquerda, só festa, lacração. E a direita está aí. Assim, ainda que os números dessa manifestação, que foi uma, eu queria muito que a esquerda chamasse uma nova manifestação para ver quantas pessoas vão para as ruas. Faz outra, chama para outra, vamos ver. Vamos ver se vai ter o mesmo público. E quando você olha o conteúdo, aí que a coisa realmente passa vergonha. Mas vamos voltar. Aqui você já tem um primeiro valor, em dólares. 1,5 milhão de dólares. Bote aí a R$5, tá? Mais de 5, né? Por um bom tempo aí teve a 6, inclusive porque era 2024, mas bote a 5. Ele tá falando de 7,5 milhões de reais doados pela Fundação Ford para Mídia Ninja, que estava ajudando na convocação e na organização ao lado do 342 Artes. Quando você vê, vários artistas, tudo mais, trio elétrico, é uma estrutura cara, bandeirão. Quem que tá pagando isso? Uma postagem totalmente fora de suspeita, a gringa brasileira se coloca à esquerda. Hoje a esquerda compatível vai às ruas contra a PEC da blindagem e anistia, patrocinados por ONGs e fundações dos Estados Unidos, Na verdade, ele coloca assim, dos US Democrats, dos democratas americanos, não é dos Estados Unidos, são dos democratas. E com a participação de grandes artistas brasileiros. Não existe mais esquerda no Brasil, só a financiada pela Open Society e pela Fundação Ford. Aí quando você vai olhar o Nossas, que também estava ajudando no processo, a gente comentou sobre o Nossas ontem, eu não vou abrir mais nada, porque eu já comentei o vídeo ontem, é só abrir o vídeo ontem e olhar tudo que for do Nossas. Olha as doações.
E olha a doação que o Nossas fez só no ano passado, 2024. Ano que, inclusive, você vê, né? Foi uma virada de chave, onde o Biden sai do poder e entra o governo Trump, que cortou a tetinha. Cortou a tetinha da USAID. Mas não só tem só o USAID para financiar todo mundo. 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Assim nada, 20 milhões de reais. Só da Open Society. Aí você vê um cenário como esse, mais postagem só pelo lado da esquerda. Para não falar, não, você está fazendo análise com base em blogs bolsonaristas? Não, a gente não faz isso aqui. O Danilo Thomas fala assim, ó, é difícil achar um povo com menos senso crítico que o brasileiro. Aqui quase ninguém questiona os interesses, o que tem por trás das coisas, nada. Basta você acenar com a pauta moral que todo mundo vai, que nem cachorro atrás do osso. É a cracolândia da política, né? O Brasil. Ninguém se questiona quem pagou pela bandeira, quem botou o trio, quem convocou, quem fez chegar no Caetano Veloso, quem montou os banners, como conseguiram fazer vários artistas, sabe quem fez a burocracia junto à Prefeitura de São Paulo, a burocracia da cidade lá do Rio de Janeiro, de Salvador. Daniela Merkel estava lá com Wagner Moura, inclusive em cima do trio lá um cara segurando, né, um guarda-chuva. Wagner Moura... Ai. E aí vem o Ruizão. Para quem não sabe qual a aparência de uma revolução colorida, estude bem os atos convocados pela Rede Globo e toda a imprensa pró-imperialista, que é outro ponto, e que ninguém se questiona. Toda a imprensa nacional apoiando os atos, ajudando na convocação. Toda a imprensa. Eu nunca vi a imprensa convocar ou ajudando nas convocações de atos bolsonaristas. Aí tá ali, né? Esquerdistas desnorteados e esquerdistas da burguesia, artistas globais, ONG, etc. Tudo a serviço do imperialismo combatendo a corrupção. Troca a palavra imperialismo pela palavra globalismo, que você vai entender, né? Todos esses a serviço do globalismo. Não tiraram nenhuma conclusão dos coxinhatos contra Dilma e da Operação Lava Jato. Aí vamos dar uma olhada. Isso daqui é o que se chama de despolitizar. É quando você tenta emburrecer pessoas. Isso não está restrito só ao PT, não. Vem lá o Breno Altman, amigão do José Disseu, amigão mesmo. Coloca aí na internet pra você ver o que você acha. Cruza aí. Breno Altman, José Disseu, vai achar uma terra maravilhosa. Algumas cidades já fizeram suas mobilizações. O cenário nada tem a ver com 2013. Tá discordando do Rizão. São manifestações organizadas com fortíssima presença dos partidos de esquerda, sindicatos e movimentos populares. Eu não vi os partidos de esquerda por lá não, mas tudo bem, né? O Danilo Tomás diz, partido de esquerda e ONG é a mesma coisa hoje em dia. Eu fui aos comentários, né, que o Breno Altman recebeu. Aí tá ali, ó. Leonardo Silva. Só deu ONGs, camarada. Você sabe disso. Eu e você sabemos que o movimento operário está paralisado. O que sair daí vai ser ruim de qualquer forma. Congresso inimigo do povo, tá mais fácil fechar e colocar a legislação na mão do Supremo. É sobre isso, né? Já o Congresso. Cara de esquerda. Então vamos fechar o Congresso e dar o poder pro Supremo. Bruno Pedreiro do PCO. Esse negócio de criminalizar o Congresso vai ser um tiro na cabeça da esquerda. É uma campanha lavajatista essa, a campanha da Rede Globo. A única coisa que a esquerda ainda consegue é eleger uma meia dúzia de deputados. Ser contra uma lei que protege esses deputados, cara, tá tudo errado. Aí vem outro. Uma peça publicitária da Globo para fortalecer o Supremo e começar a operação de fritar o Lula pela esquerda. E Arturo Rauch. Movimentação se amasse a proletariada, né, do povão, com massiva presença de ONGs, impulsionado pelos algoritmos das Big Techs e propaganda na velha mídia patrocinada. E ninguém se questiona se tem algo errado nisso, né? Mas vamos lá. Voltando. Vejo algumas fazendo análise equivocada que os atos, né, são equivalentes ao Vem Pra Rua de 2013, né? Não é só os 20 centavos. Apesar de ambos tendo sido aí bancados pelos democratas, né, pela turma dos Soros, pelos globalistas, eles são opostos. Em 2013 e 2014, esses zongueiros, eles atuavam em enfraquecer o governo Dilma. Já os atos de hoje visam fortalecer o Supremo e Lula. Por quê? Porque estão a serviço do globalismo. Estão 100% alinhados. Mas sim, 100%. Não tem do que reclamar.
Eu tô mais comendo, né? É a história de 2005 a 2013 se repetindo. A Lava Jato não teria existido sem a legislação defendida e aprovada pelos governos Lula e Dilma e sem um fortalecimento da Polícia Federal e do Ministério Público que, já nos anos 2000, cometiam abusos. Mas não adianta. Uma população inculta e a crítica não aprende. E quando eu vi essa postagem, isso me pegou. Esses dois aqui ficou, sem eles perceberem, eles acabaram falando dos mesmos assuntos. Porque foram pessoas que viveram aquela época. Isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto de falar, pô, assim, porque lá atrás a direita fez isso, fez aquilo outro. Eu falo, cara, a direita não existe. A direita bolsonarista nasce ali depois de 2013 e vai crescendo aos pouquinhos. Não tinha nenhum grande nome. Ninguém estava realmente acompanhando as coisas, sabe, na vírgula, como a turma faz hoje. E aí, no meio dessas confusões lá, fiquei olhando que o pessoal estava discutindo para falar de questões similares. Eu vi essa postagem aqui da gringa brasileira e falei, não, peraí, isso daqui realmente é curioso. Porque isso aqui realmente parece a manifestação de ontem. Ela fala assim, ó, o fato das ONGs e fundações globalistas terem convocado os canhões da chamada público, né, Chico Caetano, confirma que foi fazer pressão contra a PEC da blindagem é tão importante quanto foi barrar a PEC 37 em 2013, que pavimentou a Lava Jato. Peraí. Ela está falando aqui, ó, fazer pressão contra essa PEC é crucial para o sistema. Assim como lá atrás, a PEC 37 foi importante para a Lava Jato. Bom, vamos olhar a Lava Jato pela ótica da esquerda. Um movimento que teve aí um viés político, assim, de interferência política. Vamos olhar o judiciário pela ótica da direita. O judiciário fazendo um movimento que no final do dia também tem um viés de influência política. Esse projeto de lei, ele está sendo colocado agora, nesse presente momento, para retirar poder, né? Não retirar poder, mas dificultar que o Supremo vá para cima da classe política. Lá atrás, aí ela coloca ali, ó, eu nem sabia que isso aqui tinha existido na época, 6 de abril de 2013, mobilização nacional contra a PEC 37, o Brasil contra a impunidade. Aí tem outra matéria ali, ó, G1, 22 de junho, grupo se reúne em Brasília contra a PEC 37, que limita a atuação do Supremo. Atualmente querem limitar a ação do Supremo, desculpa, do MP, né? Ministério Público. Agora querem limitar a atuação do Supremo. E ela mostrava aqui o Change.org, uma plataforma de abaixo-assinado, como era o Avaz. A gente vai falar do Avaz também. Aí tava ali, ó. Eduardo Cunha declare publicamente seu voto do PMDB contra a PEC 37. Aí tá aqui, ó. Nicole Verílio criou esse abaixo-assinado. E quando você olha quem é a pessoa que criou esse abaixo-assinado contra esse projeto de lei, é a fundadora do Intercept. Não é estranho isso? A fundadora do Intercept era a favor de empoderar, de manter, de permitir que o Ministério Público continuasse a ganhar mais poder, mais poder. Essa PEC visava dar uma contida no Ministério Público. Mas o Intercept não quer conter o Ministério Público. Na época, bem curioso essas coisas, né? Enfim, aí eu fui atrás. Eu falei, que viagem é essa, né? O que era essa PEC 37? Achei essa matéria aqui de 2017, dizendo: novo chefe da Polícia Federal já defendeu proibir Ministério Público de investigar. Ministério Público de investigar. A PEC 37, rejeitada após protestos durante as manifestações de junho de 2013, impedia todas as instâncias do Ministério Público de investigar e definia essa atribuição como uma competência privativa das polícias. Meio que sempre foi assim, ó. A função de investigador é do policial. Não cabe a um juiz investigar. Não cabe a um procurador investigar. Porque, em tese, a competência de investigar é do delegado, é da polícia. Não é do juiz. A mesma coisa, né? Você vê como são as coisas. Você vê que a gente tá no mesmo ponto da história. E o Brasil, já entramos naquele lapso temporal, né? O Brasil é cíclico. Já estavam criticando que, olha, o Ministério Público não devia investigar, devia ser a polícia. Aí agora, em 2025, a direita brasileira se defronta com o mesmo problema do judiciário, que vai crescendo, com seus tentáculos, cara, não é papel do juiz estar investigando. Ainda mais quando ele mesmo é a vítima. Só piora o caso, né? E aí eu continuei dando bisu lá. Aí eu achei uma postagem dela de 20 de outubro de 2021. Você vê que é totalmente assim, 4 anos atrás.
Ela estava falando da PEC 37, ó. A PEC foi rejeitada em massa porque no clima pós-mensalão, nenhum político teria ousado votar a favor, teria sido taxado de protetor de corruptos, pois o marketing vendeu a PEC 37 como a PEC da impunidade, quando na verdade ela prevenia abusos que irão ocorrer, né, depois lá na Lava Jato. Aí ela coloca aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei. Não botei imagem com zoom. Ato contra a PEC 37 reúne grande público no auditório da OAB. Transparência Internacional estava apoiando, né? Transparência Internacional que vocês conhecem. 100% contra Bolsonaro. Lançamento da campanha Não à PEC 37. A campanha foi idealizada e coordenada pelo promotor de justiça Roberto Liviano. Você está vendo aqui a foto com o Moro, né? Roberto Liviano. Vamos voltar. Ainda sobre essa questão da PEC 37 lá de trás. A esquerda de 2025 está contra a PEC da blindagem. A esquerda de 2013 estava contra a PEC 37. Pedro Abramovay, atualmente vice-presidente global da Open Society do Soros. Na época, ele ainda estava no governo Dilma. Pedro Abramovay, o chefão do site Avaz e um membro da esquerda avisa: o Brasil é nosso. Peraí, a esquerda globalista tentando emplacar um slogan nacionalista, tipo Lula. O Brasil é dos brasileiros. Ah, isso aqui tá engraçado. Tá parecendo que ele tá vivendo o mesmo ano de 2013. Pedro e seus pedretes resolveram mandar um e-mail aos associados do site Avaz em defesa da petição que pede que a PEC 37 seja rejeitada. A PEC 37 é aquela que pede ao Ministério Público fazer investigações. Atenção, eu também acho que ela deve ser rejeitada. Quem escreveu essa matéria na Veja foi Reinaldo Azevedo. Enfim. Aí vamos voltar. Quem já falou atrás, né? É difícil achar um povo com menos senso crítico que o brasileiro. Quase ninguém questiona os interesses. O que por trás das coisas, né? O que está por trás das coisas. Basta você acenar com a pauta moral e todo mundo vai que nem cachorro atrás do osso. Ninguém se questiona sobre o Brasil.